Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. Agora eu vou continuar sobre a segunda parte que envolve enquantos e paras. Vejam, lembram do que eu disse sobre para? É uma coisa que eu vou trabalhar bastante aqui, tá, gente? Mas um para que vai de 1 até 1, um para que vai de 1 até 2, em função do termo que está aqui. Ele roda quantas vezes? Veja que vai rodar a vez 1 e a vez de verificação. E aqui vai rodar a vez 1, a vez 2 e a de verificação. Dito isto, um para de 1 até 2 roda 2 mais 1, e um para de 1 até 1 roda 1 mais 1. Em função de n, rodaria n mais 1. Ok? Dito isto, ele fala de 1 até 1024. Logo, ele roda quanto? 1024 mais 1. Então, ele roda 1024 mais 1. E tudo que está dentro dele vai rodar uma vez a menos. Logo, 1024 vezes, certo? Só que dentro desse para tem outro para. Aí eu faço a seguinte pergunta: ele será um somatório ou não? Não. Vejam, esse para divide o índice desse aqui? De jeito nenhum. Ele está falando que é um para que recebe J, que tem um J que recebe 1 e vai até N. Ou seja, não tem nenhuma ligação com o outro. E um para que vai de 1 até N, ele roda quantas vezes? N mais 1, que foi o que vimos aqui. Logo, esse para, ele vai rodar quantas vezes? 1024 vezes, multiplicado por N mais 1. A gente falou tanto somatório, talvez tenha sido até um erro de minha parte, me perdoes, mas tem um básico. Um para dentro de um para, ele vai acontecer a quantidade de para da primeira vez, vezes a quantidade de vezes que esse para interno roda. Beleza? Dito isto, vamos ver a linha 3. A linha 3 é apenas uma atribuição e outra atribuição. Ok, e elas estão dentro da onde? Desse para. Esse para não roda n mais 1 vezes 1024, então isso aqui vai rodar quantas vezes? Vai rodar os 1024 vezes ainda. Então 1024, agora vezes quem? Veja, esse roda n mais 1 pela verificação. Esses não rodam n mais 1, eles rodam apenas n vezes. E aqui mesma coisa, 1024 vezes n. Só que agora tem um enquanto. E esse enquanto, ele está recebendo um J. Aí você vai me dizer, ele está recebendo um J. Tem que ser enquanto o J for menor que M. Isso aqui vai dar um somatório, isso aqui vai dar o quê? Bom, como vocês podem ver, essa atribuição só vai ocorrer veja, primeiro vai executar esse, depois executa esse todo, depois executa esse, aí depois iria voltar, iria fazer de novo e de novo. Mas esse caso aqui, ele não vai ser um somatório, é só um J que está recebendo o valor de M. É o mesmo J que foi aplicado aqui? Não, é outro J. Tanto que ele fez questão de evidenciar, afinal, toda vez que volta para esse loop daqui, ele recebe 1 de novo. Por conta disso, esse enquanto sempre será de, por exemplo, está dizendo que é J até M. Mas o J não sempre recebe 1, esse J sempre vai ser 1. E o M sempre recebe quanto? O próprio N. Então isso nada mais é que o quê? Um enquanto 1 for menor que M. Ou seja, M precisa fazer o quê? Decrementar. Certo? Afinal, se M for 8, para ele sair desse loop, ele precisa diminuir de valor, até chegar em 1 ou um valor menor que 1. Dito isso, vamos analisar o custo desse enquanto.
Esse enquanto, ele está fazendo o quê? M mais J dividido por 2. Lembram do que eu disse? Que divisões e multiplicações são log? Eu comprovei isso? Pronto. Eu disse também que o divisor é a base do log. E o que está dentro do numerador seria o que está aqui dentro do log. Aí você vai me perguntar, mas é M mais J. Quem é M mais J? Quem é M e quem é J? É só ler a questão. J sempre recebe 1, certo? Então J é 1. E M sempre recebe quem? N. Então M é quem? N. Ah, log de N mais 1 dentro do parêntese tem diferença. E se eu botasse só log de N? Eu estaria certo? Não. Por que você estaria errado? Porque veja, concorda comigo? Veja, nós vimos a propriedade de multiplicação de log, que nada mais é que, por exemplo, isso é o mesmo que escrever isto daqui. Afinal, log de 2 log disso aqui é quanto? Seria 8. E log de 8 é 3. Log de 2 é quanto? É 1. Com mais log de 4, que é 2. Isso é uma comprovação matemática. Agora, log de 2 mais 4, isso não existe um jeito de reduzir isso. Isso é uma própria ordem de log. Por exemplo, lembra da nossa tabelinha? Eu falei que existia log de n. E acima dele tem raiz de n, por exemplo. Só que acima de log de n, entre log de n e raiz de n, tem infinitos valores. E um desses valores é justamente quem? Log de n mais 1. Log de n mais 2, log de n mais 3, log de n mais 4, log de n mais até infinito, por exemplo. Todos esses valores seriam nada mais, nada menos maiores do que log de n. Por quê? Porque se eu faço, por exemplo, log de 8 e o log de 8 mais 1. Veja que é outra ordem de log. Isso aqui com certeza é maior que isso aqui. Dito isso, aqui vai rodar log de n mais 1. É o número de interações que irão ocorrer. E esse enquanto, ele roda justamente uma vez a mais. Ou seja, esse enquanto roda a vezes desse para, vezes a vezes desse outro para, vezes a quantidade de vezes dele mesmo. E aí você me pergunta como é que isso vai ficar. Bom, ficaria exatamente assim, ó. 1024 vezes n vezes o log de n mais 1 mais 1. Mas assim está correto? Não. E sabe por que isso aqui está errado? Porque cada... Veja, isso é muito importante. Inclusive eu cometi um erro na minha prova justamente por não ter feito isso. E isso faz toda a diferença. Vejam, vocês concordam comigo que isso aqui é diferente disso aqui, certo? Porque se eu boto isso aqui, então, por exemplo, n multiplicaria tanto log de n mais 1 quanto o próprio 1. Se eu tiro o parêntese, ele iria multiplicar quem? Apenas o log. Só que isso estaria errado. Veja, se a gente divide isso aqui em termos, por exemplo, o 1024 está associado ao loop do externo. E o loop externo ele multiplica, por exemplo, aqui. Ele é o externo multiplicado pela quantidade de vezes do interno. Logo aqui não seria diferente. Seria a quantidade de vezes que eu posso chamar, por exemplo, de A, vezes a quantidade de vezes de N, que eu posso chamar de B, e aqui vai rodar a quantidade de vezes de C.
Afinal, qual outro jeito eu poderia escrever essas expressões? Como A vezes B vezes C, certo? Quem é A? O 1024. Quem é B? O N. E C seria quem? Log de N mais 1 mais 1. É por isso que você tem que colocar esse log de N mais 1 entre parênteses, ok? Porque isso faz toda a diferença. Tipo, o custo vai mudar bastante. Só de você esquecer esse parênteses você perde bastante coisa, tá? E quantas vezes vai rodar o número de interações? Bom, vai rodar a mesma coisa, vai rodar os mesmos 1024 vezes n vezes o log de n mais 1. Só que no caso, aqui tem mais um de checagem. Aqui não tem checagem. Logo ficaria assim. E o custo das outras linhas? Vocês vão notar uma coisa engraçada nessa questão. É o seguinte. Tá vendo esse par aqui? Ele tá dentro de algum outro par? Não. Ele tá fora. Logo, ele não tem nenhuma relevância, ele não tem nenhuma influência dos outros pares. Ele tá rodando por conta própria, sozinho, sabe? Então, por exemplo, ele está sendo um par normal de 1 até 70. De 1 até 70, roda 70 mais 1. Logo, 70 mais 1 é o custo da linha 7. E o custo da linha 8 é um para que está dentro de um para. Beleza. Vai ser somatório? Não. Por quê? Para ser somatório, ele ia ter que ir, por exemplo, de J recebendo 1 até N. Aí ele seria um somatório. Só que não é o caso. Ele está fazendo como? Ele está fazendo um para que vai de J recebendo 1 até N. Ou seja, ele nada mais seria que o quê? Ele rodaria de 1 até N, logo N mais 1. Só que vezes 70. E aí volta novamente. Isso aqui está certo? Não. Tem que ser 70 vezes N mais 1 entre parênteses. Porque isso representa a quantidade de vezes que esse roda e esse representa a quantidade de vezes que esse daqui roda, ok? E o que tiver dentro desse par vai rodar quantas vezes? Bom, já há 70 vezes multiplicado por quem? Por n. E a linha 10, ela está dentro de algum par? Não, perceba o espaçamento, ele está isolado. Então vai rodar quantas vezes? De 1 até 30. Logo, 30 mais 1. E aí você vai ver aqui, talvez vocês confundam, está dizendo aqui, um J que está recebendo 2N mais I. Vai estar em função de N? Não, isso é só uma atribuição. Lembre-se, quando a gente olha para um para, a gente determina o custo. E tudo que estiver dentro dele vai rodar o quê? Uma vez a menos. Logo, 30. Juntando todos esses custos, a gente veria que qual é o nosso maior nível de expressão. Nosso termo mais dominante é esse aqui. Por quê? Ele é 1024 vezes n vezes log de n mais 1 mais 1. Isso é a quantidade de vezes que ele roda. Ok? Esse é o maior de todos. Se a gente fosse fazer a simplificação de tempo de execução em n, ia ficar como? A vezes 1024? Não. Porque esse 1024 é uma constante e estaria justamente atribuído ao A. Logo, seria n vezes o log de n mais 1 mais 1? Não, porque todas as constantes a gente reserva especialmente para um número. Então aqui a maior ordem disso aqui é o quê? N vezes log de n mais 1. Ok? E aqui, depois qual é o segundo termo mais dominante? É n. N, ou seja, b vezes n. E depois, por fim, a gente tem alguma outra coisa relacionada a n? Não. Então vai ser o quê? C. C de constante. Mas tem um que é 70, tem outro que é 30, não sei o quê. Tudo isso vai ser aglomerado pelo símbolo que representa a constante.
Logo, esse é o custo de execução do nosso algoritmo sem usar notação O. Utilizando a notação O, não sei se vocês já perceberam, mas é o mesmo que eu olhar o termo mais predominante e ele, tendendo ao infinito, domina a função. Ou seja, qual é o mais dominante desses três aqui, por exemplo? É n log de n mais 1. Logo, isso aqui seria o quê? Seria um O de n vezes log de n mais 1. E essa seria, né, a nossa resposta para essa questão. Se ficou um pouco confuso, por favor, comente que eu posso gravar de novo. Mas se você percebeu como funciona um para, um enquanto, acho que essa questão foi até mais tranquila de entender do que as outras, né? Dito isto, a quem está ouvindo até aqui, obrigado por assistir.